Nós vamos hoje começar uma nova sessão, um novo ciclo de contação da mesma história. A gente tem falado desde o início e até a nossa classe, é até uma prática que eu tenho percebido dos professores, não só minha, mas assim, Rubens e Saulo também. A gente fazia isso muito no livro de Hebreus e nossa sala, nossa turma, coincidentemente, faz como o livro de Apocalipse. A gente costuma retomar o tema que nós te, temos tratado, que nós temos falado nas aulas anteriores. Rubens, me dê só um instante, por favor. Só um minutinho, tá? Licença, pessoal, rápido. Obrigado, desculpem. Então, falando um pouco do que a gente viu até aqui, nós começamos contando aquele primeiro ciclo da história, falando o livro de Apocalipse começa falando daqueles versículos de 1 a 3, e aquele primeiro ciclo das 7 igrejas. Vocês lembram das figuras? O cordeiro passeando entre os candelabros, aquele homem, na verdade, né, que João fala, e tem aquelas figuras, mensagens às 7 igrejas são direcionadas, vocês lembram muito bem. Esse ciclo vai até aí, versículo 3. A partir do versículo, até o capítulo 3, desculpem. A partir do capítulo 4, João começa a contar a mesma história, só que agora nas figuras de selos sendo abertos. Lembrem-se que o livro de Apocalipse ele não pode jamais ser lido de forma cronológica, linear, versículo a versículo. Ele sempre faz questão de retomar a mesma história, inserindo elementos. Eu não sei se temos músicos aqui presentes, alguém que é músico, mas é muito comum quando, depois vocês façam um teste, ponham qualquer sinfonia ou de Beethoven ou alguma música de Johann Sebastian Bach para tocar no YouTube, e vocês vão perceber que há uma semelhança muito interessante de como a música e o livro de Apocalipse como eles são. Existe um núcleo duro na música também, que é uma mensagem, e cada repetição daquele pedaço, daquelas figuras musicais, você percebe que há aquela mesma estrutura, aquele mesmo núcleo, você reconhece aquela melodia, só que há novas inserções, novas nuances, novos detalhes. E é exatamente isso que acontece no livro de Apocalipse. Na figura dos selos, nós tivemos, só para recapitular, o primeiro selo, que era a autorização, depois que Jesus ascende aos céus, recebe um livro, e ele começa, então, a abrir cada selo. E o primeiro selo, só para recapitular o que nós tivemos, é aquela autorização para que o evangelho seja pregado, e é um evangelho vitorioso, que vence e sai para vencer, né? Então, depois surgem os demais selos que são representados, são os cavaleiros, na verdade, que representam as perseguições, a fome, as pestes e a morte pelas feras, que eram coisas vivenciadas pelos cristãos do primeiro século, aqueles primeiros cristãos. Eles estavam enfrentando esse tipo de perseguição naqueles dias. Quando a gente vai lá para o quinto selo, são as almas daqueles que foram martirizados. E lá no quinto selo a gente vai ver as orações dessas almas, perguntando até quando, Senhor? Até quando? É uma espécie até, mesmo para quem lembra aí do Antigo Testamento, são orações que parecem imprecações. Para quem não lembra do termo, orações imprecatórias são aquelas orações que eram feitas para que Deus derramasse, de fato, juízo contra os inimigos. Então, são feitas, se eu não me engano, no capítulo 6 de Apocalipse, que há essas orações perguntando
quando acontecerá esse juízo, e até respondido que é preciso esperar um pouco, enfim. O sexto selo já revela o fim dos tempos, quando os ímpios foram destruídos pela ira de Deus e a ira do Cordeiro. E no capítulo 7 a gente vai ver o que se chama de interlúdio, acontece muito isso no Apocalipse, são pedaços que fazem determinados cortes de alguns momentos para o outro. Por exemplo, do sexto para o sétimo selo há um pedaço que é esse capítulo 7. Então, esse capítulo 7 é a primeira vez que no livro de Apocalipse se descreve de forma mais clara o nosso, vou usar essa expressão, do nosso gozo eterno ao lado do Senhor. Se vocês lembrarem, lá no final do capítulo 7, nós vamos ter, ali a partir do versículo 15, já no finalzinho, está lá escrito, só acompanhem, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, vejam que há uma espécie de fim da história. Acabou. E agora? Nós estamos aqui, os selos sendo abertos, sexto selo, o fim dos tempos é revelado, capítulo 7, digamos assim, uma resposta. Os santos gozando daquilo que passaram suas vidas almejando e muitos morreram sem ver, como promessas que não foram vividas ainda em vida, digamos assim, sendo redundante. Então, o capítulo 7, fim da história, teoricamente. Então, o que é que João faz? João começa a contar a história novamente, a partir agora do capítulo 8. Ele vai inserir um novo ciclo de elementos. Ele vai começar a contar histórias sob uma nova ótica. Chegaremos agora àquelas conhecidas sessões das 7 trombetas. Lá na frente teremos 7 cálices e que vocês perceberão, para quem estiver ministrando a aula, vai mostrar muito bem a semelhança que há entre essas figuras, muito mais, inclusive, do que a semelhança das 7 trombetas, por exemplo, com os selos e com as 7 igrejas. E é interessante, percebam, quando vocês estiverem lendo, sempre percebam que a cada sessão a história do homem se transforma mais mais grave, as figuras são mais, trazem mais agonia, o clima vai ficando mais pesado para a humanidade e não só para aqueles que foram selados pelo Cordeiro, mas também por aqueles que, sobretudo para aqueles que vão enfrentar os castigos que precedem o eterno juízo. Então, nós vamos começar hoje o capítulo 8, ok? Vamos ler aqui. Eu quero que vocês acompanhem, minha versão é a NVI. Eu vou ler inicialmente até o versículo 5. Até o versículo 6. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono.
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A gente vai perceber nessa sessão, né, nesse grupo agora, a partir do capítulo 8, dessa nova forma de exposição da história, algo muitíssimo interessante. Nós vamos perceber... gente, perdão, eu estava com o vídeo fechado. Desculpem-me. Pronto. Ok, desculpa. Então, assim, vocês vão perceber algo muito interessante. Porque quando a gente pega a seção dos 6 selos, o 7º foi aberto agora, no caso, mas quando a gente pega a seção anterior, a gente percebe o seguinte, que é Cristo cumprindo aqueles decretos de Deus, depois de ele ascender, está junto a Deus Pai, receber autoridade, ele começa a abrir esses selos, e esses decretos eles vão sendo cumpridos, derramados, de acordo com a abertura. Então, ele é o agente por completo dessas aberturas e dos decretos dos selos. Mas aqui nós vemos uma figura, algo muito interessante, e eu adianto para vocês que foi algo que mexeu profundamente comigo, assim, falando de forma bem pessoal, que é aqui. Antes de chegar nessa parte, nós percebemos que no primeiro versículo diz que quando se abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Esse silêncio dos céus por cerca de meia hora, obviamente, não são 30 minutos literais, mas é um momento silencioso que precede o juízo de Deus. Nós temos algo, é um dos versículos preferidos meus, que é Abacuque 2:20, que é: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele sobre a terra. Então, a presença de Deus, a iminência do agir de Deus, nesse momento, antes das trombetas, esse silêncio, mostrando que nesse intervalo, depois desse intervalo, virá um barulho muito grande, virá uma ação muito importante. Para quem gosta dos fenômenos da natureza, é muito interessante quando a gente percebe o seguinte: primeiro vem o relâmpago, fica aquele pedacinho de silêncio, por causa, obviamente, da velocidade do som e a velocidade da luz. O relâmpago vem, depois que vem o relâmpago, um pouquinho depois, a gente já sabe que vem aquele trovão. Então, é uma figura interessante, essa passagem me fez lembrar isso. Quando a gente vê aquele claro, pode esperar que quanto mais forte ele é, maior será aí aquele trovão. Então, da mesma forma, esse silêncio preparando o momento para a ação de Deus. E no versículo 2, anjos se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E aqui é exatamente o ponto importante que eu quero trazer para vocês, que no versículo 3 diz que outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar, e o altar de ouro diante do trono. Aqui nós vemos algo muitíssimo interessante, e é importante demais tomar nota. A ação do homem, dos santos, dos separados, da igreja, no projeto, nos decretos de Deus, nos decretos escatológicos. Aqui é muito claro, a igreja ora. A igreja ora, esse anjo apresenta diante de Deus as orações dos santos. E aqui que fique claro que, se vocês vão lembrar, que as cartas aos santos da igreja, não como uma casta especial de seres elevados dentre nós. Não, nós, a igreja, Rubens, Sibaldo,
Cláudio, Dona Lourdes, todos nós, as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. E o que é mais interessante, eu gosto muito do que, salvo engano, John Owen dizia. John Owen dizia o seguinte, e acho que até mesmo John Stott chegou a repetir, que nossas orações, as mais sinceras das nossas orações, elas são manchadas pela nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo para que Ele faça a vontade dele, mas lá no quarto de hóspedes do nosso coração, a gente quer, não, é a minha vontade que eu quero. E há algo muito interessante nessa passagem desse versículo 3, que o anjo ele apresenta essas orações misturadas a muito incenso. Se vocês lembrarem da figura do incenso, aquela substância que, com uma união de diversas substâncias, traziam aquele aroma agradável, mascarava maus cheiros. O anjo, então, mistura esse incenso às nossas orações imperfeitas, às nossas orações defeituosas, e esse anjo as apresenta a Deus. Meus irmãos, é o que eu falei para vocês, que isso mexeu particularmente comigo, porque muitas vezes eu e talvez muitos de vocês, nós nos pegamos dizendo, não, acho que Deus ele não vai ouvir minha oração, eu fiz algo que o desagradou, nem sou eu mesmo digno de me colocar diante deles. Mas nós, santos, separados, não sem pecado, mas nós santos, somos, através desse versículo, conclamados a orar, participar em oração, no livre acesso que nós temos a Deus, para que Ele cumpra os seus decretos. Não que Ele vá deixar de cumprir, não, mas o texto é claro que Ele ouve as nossas orações. E isso me estimulou muito a praticar mais a oração, a me desenvolver mais nessa área, que é muito importante e é fundamental a nós cristãos. Perguntaram certa vez a Tozer, A.W. Tozer, perguntaram a ele, professor, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Aí ele fez, pergunte ao pássaro se é mais importante a asa esquerda ou a direita. Isso algo muito marcante também, que eu jamais esqueci. Então, a oração, ela jamais pode se apartar da nossa vida, da nossa realidade, porque o Senhor recebe. E o interessante, um detalhe, é que, depois que a fumaça do incenso com as orações dos santos sobe, a resposta é imediata. Então, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Vejam, nós entendemos e temos defendido a nossa ótica de que a escatologia começa desde que Jesus ascende aos céus. A escatologia começa no sentido de que os acontecimentos para a sua volta começam desde esse dia. Então, nós cremos, nós entendemos, defendemos o amilenismo, porque não é um período literal, mas um período que abraça, um período que abrange toda a história da primeira igreja e, vamos por assim dizer, dos últimos crentes. Então, essas orações têm sido ouvidas ao longo da história. E encheu então com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aqui eu chamo a atenção de vocês para que vocês se recordem de quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Para quem acompanhou Hebreus conosco, vai lembrar que
era algo tão aterrorizante, era algo que causava tanto medo que as pessoas diziam assim: olha, a gente não vai chegar nem na beirinha do monte. O que ele disser para a gente vai fazer. Nem se preocupe. Ora, animais, eles não podiam se aproximar. Porque exatamente por essas figuras que ao longo de todo o Velho Testamento, e mais precisamente, a gente, é muito fácil de lembrar, na figura de Moisés, esses trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, a presença de Deus, a santidade de Deus abalando a terra. Não tem como o juízo de Deus ser enviado à terra e a sua santidade causa esse abalo quando ela se coloca diante do mundo pecaminoso que nós vivemos. Rubens? Tudo bem? Ok? Então, nós vamos agora, a partir do versículo 6, começaremos então a parte que as trombetas então são abertas, são tocadas, desculpem. Então, os 7 anjos, versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. Então, primeira trombeta é tocada, há derramamento de granizo, que aí em algumas versões vocês terão como saraiva, há um derramamento de granizo e fogo e enxofre misturado com sangue. É possível que João não só esteja fazendo uma referência ao que se conhecia dos escritos do Antigo Testamento, como também João esteja trazendo para a realidade grega, aquela realidade helenista daqueles vulcões que estavam presentes por ali. Nós tínhamos o Vesúvio, por exemplo, que por volta do ano 50 ou 60, eu não me recordo, entrou em erupção e foi uma grande catástrofe. Então, é possível que João também esteja falando para aquelas pessoas sobre esse granizo misturado com sangue, aquela vermelhidão dos vulcões, mas a verdade é que, falando isso ou não, nós percebemos a violência do granizo e do fogo que cai com espécie de sangue, a figura destruidora após essa primeira trombeta. E nós percebemos aqui que o primeiro a ser atingido são as árvores, é um terço das árvores e toda a relva verde. Aqui ainda é interessante a gente observar que, imaginem naquela época que as pessoas, até mesmo o próprio João, talvez nunca tenha se deparado com uma imagem de um terço das florestas do verde pegando fogo e aquela quantidade de fumaça. Como isso é muito mais comum a nós. Nós temos a Amazônia, nós temos florestas nos Estados Unidos, na Europa por causa do verão, na África também nós vemos grandes incêndios. Então imagine para quem recebia aquela carta naquela época essa figura, olhar, refletir sobre esse acontecimento, destruindo um terço das florestas, do verde. E aqui sempre, percebam, nós teremos muitos outros referências a um terço, sempre mostrando que as coisas estão acontecendo gradualmente. Há ainda um freio de Deus nos acontecimentos da humanidade.
Deus ainda segura a sua ira aos homens, aqueles que relutam e deliberadamente desprezam a sua vontade, a sua palavra. Então, percebam, um terço das florestas, Deus manda destruição de uma parte, mas não do todo ainda. Ainda mostrando, se vocês vão ver lá no capítulo 9, ainda mostrando que essas figuras estão presentes para que o homem se aperceba de quão calamitoso ele é, quão perdido, quão perverso ele é, e ele se arrependa. Vocês lembrarem, há uma figura muito interessante lá no Velho Testamento, e aí falando dos freios de Deus, eu vou falar isso mais especificamente no capítulo 9, mas a gente percebe que Jesus falou, olha, quando aparecerem, quando a figueira florescer, vocês se apercebam, é o tempo, é tempo da colheita. Então, Deus vai refreando o juízo completo dele, a destruição completa dele, ainda dando tempo ao homem, ainda fazendo com que o homem perceba a sua necessidade de um dos maiores dons que ele poderia ter nos dado, que é o dom do arrependimento. Lembrem-se vocês que chegará um tempo em que a imoralidade do homem, a perversidade do homem vai estar insuportável. E a gente lembra aí de 2 momentos que os problemas familiares, essa imoralidade estavam insuportáveis, que eram os dias de Noé. Os dias de Noé, o que é que acontecia nos dias de Noé? As pessoas casavam e se davam em casamento. Não é porque um homem encontrou uma mulher e resolveram constituir uma família, não era isso. Mas eram casamentos que desagradavam a Deus, eram uniões perversas. E um outro momento que nós tivemos também, que Jesus fala, que foi lá na destruição das 2 cidades de Sodoma e Gomorra. Mesmo problema, imoralidade sexual, problemas familiares. E o Sodoma e Gomorra é uma miniatura interessante do escatológica, se vocês não tinham atentado. O que é que Deus faz? Percebe aquele momento insuportável para quem é fiel, aí ele destrói a cidade. Não antes, retirando o povo que ele havia escolhido, os fiéis a ele, no caso, a família de Ló. Então, então, assim, depois que as pessoas saem, as cidades são destruídas. Então, Deus sempre trazendo essa figura de um terço para que o homem se volte a ele. Continuando, meus irmãos, o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Versículo 9 agora. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Se vocês se recordam, essa figura da montanha, para a época, era um dos maiores descrições, expressões de grandeza. E lá nós vemos Isaías, nós vemos em Naum também, salvo engano, em Malaquias, nós vemos que o poder de Deus, de um tamanho que dissolve os montes. Então, para as pessoas que recebiam essa mensagem, olhar para um monte, e naquela região os montes são altíssimos, não são assim como o nosso Pico do Cabugi, que a gente já acha muito alto, né? Mas aqueles montes muito altos e o poder de Deus dissolver esses montes, fazer com que esses montes se precipitem no mar, se destruam. Da mesma forma, essa trombeta traz essa figura de destruição, um monte em chamas,
de um monte em chamas sendo jogado no mar. Mais uma vez, um terço do mar transformou-se em sangue, morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Pois não, Rubens? Elias? Oi. Interessante é que o que eu acho o termo aqui é o seguinte, ele fala uma como que grande montanha, né? Não é uma montanha, é Sim. uma que grande montanha. Esse termo, inclusive, é bem usado, né? É porque é o seguinte, porque João, como ele estava, foi uma visão. Então, assim, quando ele olha e vê aquela coisa de proporções imensas, pegando fogo e se jogando no mar, a primeira associação que ele consegue fazer é de uma grande montanha. Lá nos capítulos 1 e 3, quando ele fala da voz que pareciam os barulhos de muitas águas, da mesma forma, o que ele consegue da visão, do que ele depreende da visão, e ele consegue contextualizar ali de sua realidade para levar essa mensagem. Assim teremos muito lá na frente, quando as descrições, por exemplo, dos demônios que serão libertos do abismo, nós teremos, eram como gafanhotos e tinham cabelo como de mulher e rosto de homem e dentes como de leoa. Então, tudo é porque era como ele conseguiu, o mais perto que ele conseguiu associar. Tem uma passagem muito interessante que nas aulas anteriores de Saulo, na penúltima aula, que um dos cavaleiros vem com uma flecha. E o guerreiro da flecha era um guerreiro temidíssimo pelo império, porque eram cavaleiros muito poderosos. Então, é aquele cavaleiro invencível. Qual é o cavaleiro invencível para a cultura da época? É aquele cavaleiro que carrega uma flecha, que tinha habilidade de, enquanto cavalgava, atirar os seus dardos. Entendeu? Então, isso vai ser muito comum ao longo do livro de Apocalipse. Isso na verdade, um excelente indicativo para a gente, para que a gente não use o livro de forma literal, muito menos cronológica. Então, voltando aqui... Oi, Rubens, pode falar. Lembrando, do capítulo... A sessão que nós vimos anteriormente, do capítulo 5 até o capítulo 7, né? 4 ao 7. De 4 a 7, aliás, ele contou a história sob a perspectiva, mostrando a igreja. O foco era a igreja. O sofrimento da igreja, a perseguição que a igreja está sofrendo, e depois, ao final do capítulo 7, a glorificação da igreja, a igreja gloriosa, né? Formada de judeus e formada de gentios. Muito bem. Aí aqui ele começa a contar de novo a mesma história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Agora o foco é o quê? É o mundo. Aí ele vai mostrar os sofrimentos do mundo entre a primeira e a segunda vinda. E aqui aí ele vai dizer o que era uma trombeta. A trombeta era um instrumento de aviso, de alarme. Quando o sentinela que estava lá na torre da cidade, né, na muralha, via o inimigo se aproximando, o exército dos inimigos se aproximando, o que é que ele fazia? Ele tocava a trombeta para que toda a cidade ficasse em alerta e tomasse as providências. Aqui, as trombetas são as trombetas de Deus alertando a humanidade, o mundo impenitente, para que se arrependa. E então vem esses juízos parciais de Deus, né? É por isso que um terço das águas, um terço das árvores, um terço da água salgada, um terço da água doce, um terço dos homens e tal. Por quê?
porque ainda tem uma oportunidade, Jesus ainda não voltou, ainda está, né? Está aqui no nosso tempo. É aquela história que Jesus disse: ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, nação se levantará contra nação, mas ainda não é o fim. O fim ele só vai dizer posteriormente. E aqui, então, tudo isso são imagens. Claro, nenhuma dessa imagem deve ser, como o Elias falou, deve ser tomada literalmente. Ninguém vai, né? Veja só, quando ele fala que o mar se transformou em sangue, ora, nós vemos isso, a poluição que acontece nos rios, a poluição que acontece nos mares, a poluição que acontece na terra, as pessoas morrendo de peste, as pessoas morrendo de Covid, morreram da peste negra na Europa no passado, outras pestes aconteceram. Tudo isso, tsunami lá na ilha de Bali, veja, não foi em toda a Indonésia, foi na ilha de Bali, né? Quer dizer, sempre parcial, sempre uma parte, nunca na totalidade. Quando ele começar a derramar as taças, aí sim, aí as taças vão ser aquele período imediatamente próximo à segunda vinda. Aí vai ser de uma forma mais definitiva, alcançando toda a humanidade. Então, sempre lembrando, esses juízos de Deus são juízos parciais, né? São juízos parciais que Deus permite que a iniquidade chegue até um determinado ponto, depois ele atua... refrear. E assim é o juízo misturado com misericórdia, dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Mas, lembrando, nenhuma dessas imagens é para ser tomada literalmente e nem elas estão reservadas lá para o final dos tempos. Não, é para toda a história da humanidade, da primeira à segunda vinda de Cristo. Perfeito, exatamente. E é importante que se perceba que nessas imagens está até hoje, por assim dizer, está até hoje a nossa base de sustento e a base as figuras nas quais a gente derrama a nossa esperança, digamos assim, na terra e no sustento que ela traz, nas águas. Então, a ideia aqui, o objetivo de João, como o Rubens falou, e como nós temos reforçado ao longo das nossas aulas, é que essas figuras trazem representações através delas para que nós nos atentemos e as encaixemos naquilo que acontece hoje, sem fazer alegoria, sem fazer o que muitas correntes teológicas que ficam incorrendo em heresia ao querer adivinhar dia, mês, ano e hora da vinda do Messias. Então, a Segunda Guerra Mundial, aí, ó, capítulo 9, gafanhotos que cuspiam fogo, só pode ser esse tanque de guerra. Então, assim, vejam que o homem e a sua necessidade de fazer de mensurar, de adivinhar esse dia. Então, essas figuras, repito, elas fazem menção àquilo que nos afeta diretamente. Nós chegamos, então, aqui à terceira trombeta, Rubens falou, deixa eu só abrir aqui novamente, é o versículo 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome dela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Interessante aqui, só uma informação, um detalhe que descobri pesquisando por esses dias, que o amargor do absinto é tanto que
pouquíssimos gramas de absinto são capazes de tornar inapropriado para o consumo milhares de litros de água. Assim, há pouquinho de absinto numa água, mesmo em grande quantidade, acabou a sua completamente imprópria para o consumo. Então, vejam que essa estrela, que é, na verdade, como uma estrela, tá aqui o texto, cai do céu como que uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de água, tornando-se, o nome da estrela é absinto, tornou-se amargo, então, um terço das águas. João chama a atenção aqui, não só para a destruição de um terço, de uma parte importante daquilo que nos traz sustento, mas ele mostra também o prenúncio da amargura que será trazida à humanidade pelo juízo de Deus. Algo que não é meramente físico, não é algo simplesmente relacionado ao paladar, mas uma amargura espiritual que será trazida, que é trazida, na verdade, ao homem quando ele passa por esse tipo de sofrimento. Vejam vocês, Rubens citou, imaginem como ficaram os sobreviventes daquele acidente do tsunami, como ficam os sobreviventes de uma grande cheia, que perderam tudo, que perderam entes. Vejam a amargura que são trazidas por esses juízos, por esses anúncios, na verdade. Continuando, então, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, da lua, terço do sol, da lua e das estrelas. E um terço das estrelas, obrigado, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Algo muito interessante que nós precisamos atentar. Lembrem-se de quantas vezes as trevas ao longo da Escritura, que as trevas foram associadas à agonia, à escuridão moral, à desesperança. Há muitas, Jesus até ele diz, olha, eu não vou lembrar a referência perfeita, mas ele até fala que, olha, quão trevas são. Não sei se você lembra, Rubens, dessa passagem que ele diz que é como se aqueles que ficarem nas trevas, quão trevas essas serão. Então, aqui Deus mostrando, escurecendo um terço do dia, esse dia aqui, desse claro que entra por essa janela, pela janela de vocês. A lua, que para a época era muito mais usada como orientação, como hoje, as estrelas da mesma forma. Imagine um homem em trevas, um homem desorientado, tateando sem conseguir ver. Nós veremos aí no capítulo, a partir do capítulo 16, quando fala das taças, uma agonia a ponto das pessoas morderem a língua. Então, Deus mostrando anunciando através dessa trombeta que grande será a agonia daqueles que forem lançados nas trevas. Então, tragam isso à mente de vocês e façam também as ligações com as outras referências nas quais o tema das trevas é tratado. Acho que alguém tirou do mudo, alguém gostaria de falar alguma coisa? Escutei, mas enfim, vamos lá. Versículo 13, já chegando aqui para o final do nosso capítulo. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra
por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Aqui é mais ou menos o seguinte: a figura da águia, também referenciada, acho que em Ezequiel há um versículo que fala de exércitos poderosos que vinham com poder de ataque e de destruição como da águia. A águia voava alto e de longe ela enxergava aquelas presas a serem atacadas. Então, João vê como que uma águia que fala 3 ais: ai de vocês, ai de vocês, vocês estão achando, é como se a águia dissesse, vocês estão achando que o ruim foi até agora, que até agora foi ruim? Espere só os 3 próximos anjos tocarem as próximas trombetas. E aqui um trechinho muito interessante que nós devemos atentar para o versículo 13. Ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. Ai daqueles que estão na terra e que têm nela sua última esperança de morada. Ai de vocês, quando vocês ouvirem, vocês não sabem o que está por vir, que é o toque das próximas 3 trombetas. E nós veremos no capítulo 9, na aula que vem, nós iniciaremos, nós falaremos desse primeiro ai, nós trataremos das trombetas. E só para dar um gostinho para a próxima aula, quando o 5º anjo, então, toca a sua trombeta, João vê uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceram com a fumaça que saem do abismo. Até o versículo 3, da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Então, vejam, na próxima aula nós trataremos com maior riqueza de detalhes, com mais, assim, mais a fundo. Vejam o que acontece depois do toque dessa próxima trombeta. Há um abismo que é aberto. E gafanhotos saem. E vocês podem aí, para quem já leu, ou podem ler para a aula que vem, vão perceber a agonia, o terror que essas figuras trazem à humanidade, mas ainda assim anunciando que ainda há tempo de arrependimento, anunciando um juízo que não veio por completo. Rubens? Bem, a gente falta 5 minutos aqui no meu relógio. Creio que essas sejam assim os principais pontos a serem explorados nesse capítulo 8. Temos aí alguns minutos, quem quiser fazer alguma contribuição para a nossa aula de hoje, fique à vontade. Um de cada vez. Oi, Cláudio, pode falar. Eu estava aqui observando durante a semana e o paralelismo que há entre, por exemplo, a questão da descrição dos 4 primeiros selos da sessão anterior e as 4 trombetas desta sessão que acabamos de ouvir. E interessante que na sessão, quando se refere aos 4 selos, esses 4 primeiros selos, o escritor, né, no caso João, ele usa poucos versículos, por exemplo, 2 versículos para o primeiro, 2 para o segundo, 2 para o terceiro e 2 para o quarto. Aí, no caso das trombetas, ele usa um versículo
para a primeira trombeta, 2 para a segunda, 2 para a terceira e 2 para a quarta. Aí, quando você volta para os selos, quando o quinto selo é aberto, já fala já usa mais versículos, né? Um texto maior para falar de coisas bem mais longas, né? E da mesma forma, nas trombetas, ele faz a mesma coisa. Que coisa interessante. Isso, é que há momentos, como eu falei no início, há trechos que são usados, não sei se esse vai ser o caso, Rubens pode completar, fazer uma complementação. Há trechos que são prolongados porque eles são o que a gente chama de interlúdios, são cortes de sessões onde eles vão discorrer mais sobre determinado tema, entendeu? Então, nós temos aí, tanto é que um dos ais só vai ser falado lá no capítulo 11, salvo engano. Então, há um pedaço, há um corte que é como se fosse nesse ínterim, nesse período aqui, no que está sendo escrito, e ele faz essas abordagens. Não é isso, Rubens? Isso. O que eu achei interessante é que até nesse sentido há um paralelismo, né? Sim. Sim, quando a gente começa, aí só aqui um detalhe textual, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais assim a forma que foi escrito, se vocês perceberem, há uma estrutura que eles chamam, há uma estrutura de quiasma, que é uma ideia que começa com nós vemos muitos quiasmas nos Salmos. Nós vemos uma primeira ideia no primeiro versículo, uma outra ideia no segundo e uma outra ideia no terceiro. No quarto versículo, nós vemos a repetição da terceira, no quinto, a repetição da segunda, e no sexto, volta a primeira. É como se começasse no ponto, progredisse, a progressão fosse retomada em decréscimo e o primeiro ponto fosse tomado. Então, nós vemos aqui, no capítulo 8, uma estrutura de quiasma até, que começa com os 7 anjos estavam em pé. Perceba, versículo 2. 7 anjos estavam em pé diante de Deus. Aí temos, outro anjo trazia um incensário de ouro, aí foi dado, e aproximou-se e colocou em pé diante do altar. Então, a mão desse anjo subiu diante de Deus, da mão desse anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. Versículo 5, então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo, e lá no 6 temos aqui, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, perceba que o versículo 6, ele é muito parecido com o versículo 2. Nós percebemos aqui do 2 até o 6 o que se chama de estrutura de quiasma. Aí fica um pouco mais aprofundado para a nossa exposição. Eu creio que não seja muito, que talvez não seja muito lá o nosso objetivo, mas é um detalhe que, de repente, vocês que estudarem durante a semana, que tiverem esse tipo de dúvida, podem falar conosco, ou no grupo, no privado, fiquem à vontade. Então, meus irmãos, é isso. Agradeço a presença nesse feriado, que nós nos lembramos Cristo derramou seu sangue por nós, para que isso se cumprisse, isso que nós estamos tratando, que isso se cumprisse, que nós estivéssemos lavados e selados por Ele eternamente. Muito obrigado a vocês pela participação mais uma vez. Obrigado, pessoal. Bom feriado.